É imprescindível e praticamente incontornável debater, em alguma proporção, a respeito do desenvolvimento da linguagem ao se tratar da deficiência intelectual, ainda que quase nada se discuta acerca da relação existente entre a linguagem e essa particularidade de desenvolvimento, iniciando-se inclusive pela concepção de linguagem que é subordinada à concepção assumida de deficiência intelectual. Quando essa relação é evidenciada, repete-se frequentemente que na deficiência intelectual ocorre um atraso no desenvolvimento da linguagem em razão de uma limitação no funcionamento cognitivo-intelectual. Isto é, a linguagem, nessa perspectiva, é posta em segundo plano na compreensão da deficiência intelectual e, mais do que isso, ela é tomada como mero coadjuvante no processo de desenvolvimento. Mas se é por meio das práticas de linguagem que as diferenças das crianças e dos jovens com deficiência intelectual são percebidas, que características explicitam a aquisição e o desenvolvimento da linguagem desses jovens? E ainda mais, no processo de avaliação e de compreensão da deficiência intelectual, qual tem sido o lugar ocupado pela linguagem? Com a palavra linguística. Mesmo em pesquisas e estudos voltados para a educação, a deficiência intelectual é majoritariamente trabalhada a partir de uma perspectiva clínica, que obviamente tende a situar a deficiência intelectual no âmbito da área da saúde, ao passo que uma outra hipótese seria vê-la por uma perspectiva do desenvolvimento humano, o que a consideraria uma característica específica de desenvolvimento. Nesse ponto de vista, uma vez que entendemos que todo ser humano é singular e complexo, a deficiência intelectual sequer seria uma deficiência. Nesse sentido, ela se situa no âmbito da educação, em razão de se tratar de um traço de desenvolvimento intelectual e de linguagem, a fim de se planejar o apoio adequado para garantir aprendizagem e aperfeiçoamento. Assim, assumimos esse segundo ponto de vista. Ainda que a criança não fale durante o primeiro ano de vida, é fundamental que haja interação com outras pessoas para o desenvolvimento da linguagem, e sua manifestação sublinha o desenvolvimento cognitivo e social da infância. Logo, observar as relações entre linguagem e interação social na fase pré-linguística e durante o processo linguístico se faz necessário, pois a criança externa seu interesse na comunicação com o próximo desde o nascimento, ao reagir à modulação dos sons da fala, ao procurar a origem do som, ao acompanhar o olhar referencial de seus pais e o movimento de objetos. Do ponto de vista do falante, a linguagem é como um conjunto de operações mentais que constroem e usam sentenças dentro de um contexto. Para a criança adquirir a linguagem, é indispensável que aprenda tanto estruturas abstratas da competência linguística quanto o modo adequado de usá-las. Para Michael Halliday, a criança primeiro cria sua própria linguagem, para depois adquirir a língua materna mediante a interação com o seu grupo social. É a partir da própria linguagem que ela aprende os conceitos existentes no mundo e, assim, constrói sua noção de realidade. No conceito de comunicação e linguagem incluem-se diversos elementos, e a comunicação é efetivamente estabelecida na relação falante-ouvinte, atentando-se tanto para as emissões do emissor quanto para as do receptor e também as trocas de papéis entre eles. A criança deve compreender e formular os sistemas simbólicos falados ou escritos, assim como deve ser hábil para usá-los para interagir com outros contextos sociais. A associação de maior prestígio que busca conceituar a deficiência intelectual no mundo é a American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, AAIDD, idealizadora de um manual que já está na 11ª edição e que, apesar de ser considerado o mais avançado no que se refere à classificação da deficiência intelectual, possui limitações no seu modo de tratar a linguagem. Ela considera que a deficiência não está centrada na pessoa, mas na sua relação com o meio em que vive. Logo, é
um desajuste entre as exigências do meio e as capacidades da pessoa. Isso posto, vê-se uma concepção interacionista de deficiência, já que a considera não como uma característica inerente à pessoa, mas uma faculdade de desenvolvimento que, pela interação da pessoa com o meio, se manifesta. Ainda segundo a AAIDD, o funcionamento global da pessoa deve ser avaliado em diferentes dimensões: habilidades intelectuais, ação adaptativa, condições de saúde, participação social e amplidão do contexto em que vive. Isso seria uma avaliação multidimensional que tem como finalidade construir um sistema de apoio mais adequado para cada pessoa, considerando todas as suas particularidades. E fechando seu tripé de conceituação, temos a cristalização da definição de deficiência intelectual. A deficiência intelectual é caracterizada por limitações significativas tanto no funcionamento intelectual quanto no comportamento adaptativo, expresso nas capacidades adaptativas conceituais, sociais e práticas. Essa deficiência tem origem antes dos 18 anos. Como podemos perceber nos critérios expostos, não há indicação direta à importância da linguagem para identificar essa característica de desenvolvimento. Mesmo que a AAIDD não deixe claro seu posicionamento acerca da sua concepção de linguagem, linguistas têm defendido, ainda que não seja uma tarefa simples, que as únicas concepções de linguagem possíveis são aquelas que a tomam como forma de interação, pois entendem que isso é fundamental para a compreensão da deficiência intelectual. Assim, as relações da língua com os que a utilizam, com o contexto, com as condições socio-históricas de utilização é o que importa. Não ponderar essa importância, não ponderar que grande parte das características individuais que levam ao diagnóstico de deficiência intelectual é construída nas e pelas práticas de linguagem. Exemplificando, se uma criança manifestar um desenvolvimento considerado limitado, haverá menos recursos aplicados pelas práticas de linguagem, consequentemente, será produzido um déficit cada vez maior. Assim, podemos concluir que a deficiência seria menor caso as práticas de linguagem não alimentassem a desaceleração do desenvolvimento dessa criança. Portanto, o caminho mais assertivo seria o de investigar as marcas que tornam essa criança distinta, descrevendo os fenômenos de sua linguagem com o objetivo de compreender seu funcionamento no intuito de qualificar a assistência oferecida a ela. Como exemplo, temos Hack, que observou que um menino de 12 anos com diagnóstico de deficiência intelectual em suas interações se valia de diferentes estratégias para nomear objetos, como, por exemplo, empregar expressões que indicavam as funções dos objetos substituindo o elemento gramatical que gerava dificuldade. Logo, em vez de falar fogão, o menino dizia para cozinhar. A partir da compreensão dessas estratégias, foi possível qualificar a comunicação e os processos de ensino com essa criança. Em outros termos, a avaliação, tratando-se daquilo que é expresso pela linguagem, não pode observar somente o indivíduo tomado isoladamente. Assim, além de a análise numa perspectiva interacionista revelar uma gama de capacidades manifestadas apenas conjuntamente que seriam desconsideradas numa avaliação tradicional, pôde demonstrar a importância da mediação no desenvolvimento dessas capacidades a fim de se conquistar uma manifestação autônoma. Talvez os estudos da linguagem não foquem na deficiência intelectual por não haver irregularidades linguísticas tão evidentes, como as verificadas na linguagem de pessoas com outras particularidades, como no autismo, na esquizofrenia ou ainda no Alzheimer. O que caracteriza um entrave muito sério, pois não são poucas as pesquisas que concluem a íntima relação entre as performances acerca da deficiência intelectual e o investimento no desenvolvimento da pessoa com essa especificidade. Exemplificando, quando os pais se convencem de que a limitação de seu filho é imutável, renunciam não apenas às intervenções suplementares, mas diminuem também as interações que teriam com uma criança sem limitações, o que corrobora com os dados de Graça e Del Rio, que nos dizem que em muitas situações a presença de uma criança com deficiência intelectual influencia de modo negativo o adulto que dialoga com ela, que minimiza o repertório que ele usaria caso fosse uma criança com desenvolvimento comum. O que não fica melhor ao analisarmos a atitude de
muitos professores, por exemplo, de crianças com síndrome de Down, que, como afirmam os estudos de Pacheco e Oliveira, tendem a facilitar ou oferecer pouca variedade nas tarefas para essas crianças, focando somente em funções básicas, reforçando a limitação delas e pedindo qualquer forma de construção do pensamento abstrato. E ao oferecerem um conteúdo didático-pedagógico de qualidade inferior, não contribuem para um desenvolvimento significativo delas. Quando esse tema, que era mais específico das áreas da psicologia social e da educação, foi trazido para a área da linguística aplicada, foi necessário desenvolver o conceito de Zona de Despotencialização do Desenvolvimento, ZDD. A zona de despotencialização do desenvolvimento é a esfera sociodiscursiva que envolve a pessoa rotulada como incapaz, limitada ou outro termo correlato, uma vez que o grupo percebe uma diferença no desenvolvimento de um de seus membros por meio das representações. É comum passar a poupar esse membro de interações e conhecimentos considerados mais complexos, o que reduz as possibilidades de desenvolvimento do sujeito. Se faz imprescindível compreender as práticas de linguagem como principal meio de construção, troca e cristalização das representações que guiam as práticas sociais. É por intermédio do exercício da linguagem, atravessada pelas representações, que acontecem as formas de interação geradoras do desenvolvimento humano. Por isso, é essencial ressignificar os perfis acerca da pessoa com deficiência intelectual. É válido enfatizar que o desenvolvimento da criança com deficiência intelectual depende, em primeiro lugar, da parceria de profissionais da educação com a sua família, pois assim poderão agir com mais eficiência para o desenvolvimento dessa criança, a começar pelo abandono gradativo do perfil cristalizado quanto ao repertório de conhecimentos dela, o que implica numa reconstrução desse perfil. E ao desconstruir a crença de que as dificuldades de aprendizagem são intransponíveis, pois não mais tratarão a limitação na criança como algo que já está dado, tanto a escola quanto a família poderão, por meio da compreensão da centralidade da linguagem para o desenvolvimento, construir estratégias que apostem na aprendizagem, uma vez que as práticas de linguagem oferecem uma materialidade que possibilita que pessoas menos especializadas e até mesmo leigas podem aplicar. Toda e qualquer pessoa com deficiência intelectual pode e deve, assim como os demais, desfrutar de ambientes e oportunidades de ensino que garantam maior autonomia e independência em seu dia a dia. E ainda que defendamos que a questão da deficiência intelectual deva colocar a linguagem em primeiro plano, é um problema multidisciplinar. Logo, o conhecimento abundante da psicologia e da educação é fonte indispensável para o estudo da deficiência intelectual, inclusive no âmbito da linguística aplicada. Dito de outro modo, a interdisciplinaridade do tema da deficiência intelectual também é desenvolvida pela linguística aplicada em condições de igualdade com as demais áreas, embora as obras que tratem da deficiência intelectual ao dedicarem capítulos à questão da linguagem quase nunca tragam linguistas como seus autores. O espaço a ser ocupado não simboliza apenas um diminuto aumento no campo da linguística aplicada, mas também o progresso do conhecimento acerca dessa natureza de desenvolvimento que provocará um inestimável aumento da qualidade de vida, tanto de pessoas com deficiência intelectual quanto de suas famílias. Agora imagine as ciências humanas se unindo para mais essa ação. Não é fascinante?